É convidado a esta edição Filipe Grilo, da Porto Business School. Boa noite e obrigada por se juntar ao Porto Canal. Nós ouvimos falar no Programa de Estabilidade e Crescimento, sabemos que é um instrumento que se insere no âmbito das obrigações do Estado português junto da União Europeia e agora ouvimos a discussão no Parlamento desta tarde, ficando a perceber que parece já haver quase que uma desadequação face à realidade que, entretanto, um próprio documento também elaborado pelo Governo, o Orçamento do Estado, apresenta. Faz sentido andarmos a discutir um documento que, afinal, pode já estar fora de prazo? Faz sentido para o Governo. Porquê? Porque a ideia é acelerar a aceitação do orçamento. Ele sabe que tem maioria absoluta, portanto, ele tem que lançar este programa de estabilidade para começar a lançar a discussão sobre o Orçamento do Estado e, a partir daqui, sabendo que tem maioria absoluta, sabe que o orçamento vai passar e rapidamente tem depois autorização para poder utilizar as verbas à vontade. Portanto, eles estão, de certa forma, a fazer aqui um jogo de aceleração deste processo para rapidamente ter acesso à autorização das verbas. Portanto, basicamente aqui acaba por ser um jogo político, não diria claramente um jogo económico, porque o orçamento depois fica um bocadinho coxo. Aliás, já levou algumas críticas da UTAL do ponto de vista legal, a dizer que o próprio programa é inconstitucional porque viola certas leis da lei do enquadramento, certos artigos da lei do enquadramento orçamental, e depois tem ali alguns problemas económicos, essencialmente ao nível da guerra da Ucrânia e da inflação. E, por exemplo, o Conselho das Finanças Públicas, o órgão que também se manifestou sobre o Programa de Estabilidade, diz que não é uma previsão porque não incorpora as medidas de política a adotar. Ora, afinal, estamos a discutir o quê, sendo que há aqui um horizonte até 2026 e que há aqui uma própria decisão da União Europeia que pode prorrogar aquilo que está neste momento em vigor, porque sabemos, no âmbito ainda desta crise recente, estamos agora a atravessar uma ou outra. Ora, isto poderá também ditar aqui uma flexibilidade das regras que ainda estão em vigor. Sim, sem dúvida. Assim, usando a tradição do Governo, que é atingir os objetivos, eu acho que este programa vale pelos objetivos. Ou seja, ele está claramente com as chamadas políticas invariantes, ou seja, aceitamos a política económica de 2021 até 2022 e vamos aceitar que não muda nada. Portanto, eles fizeram este programa assim, isto é ilegal do ponto de vista da lei do enquadramento orçamental. Ou seja, deveria apresentar-se aqui um plano de políticas económicas e orçamentais ao longo dos 4 anos, saber quais seriam as implicações orçamentais destas políticas, não há absolutamente nada dessa informação. Portanto, o que há um cenário de política invariante, ou seja, a política não varia, e depois vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, o que eu acredito neste programa é que aqueles objetivos que eles apresentam, tendo em conta a tradição que foi este Governo, eles vão cumprir. Agora, como vão cumprir, isso depois já tem a ver com a gestão do próprio Governo. Ora, o Ministro das Finanças defendeu que a margem orçamental agora construída é aquilo que vai permitir também uma autonomia estratégica para Portugal poder ser mais livre também na adoção de uma política orçamental. Ora, quando nós olhamos para o Orçamento do Estado, percebemos que há liberdade, há uma definição de política orçamental ou há aquilo que era no imediato possível de conceber num orçamento que já chega com atraso? Sim, estamos sempre a falar de remendos. Aliás, a proposta do Orçamento do Estado de outubro, as novas medidas era 1% da despesa total. Portanto, estamos sempre a falar de alterações muito residuais de despesa. Portanto, nós estamos na mesma limitados, temos uma dívida pública relativamente alta, temos que baixar para o objetivo... E há esse compromisso. Sim, há esse compromisso. Portanto, há o objetivo de chegar ali perto dos 100%. É um excelente... Se nós chegamos a 2026 com 100% do PIB, são excelentes notícias. Ainda assim, estamos acima dos 60% do Tratado de Maastricht. Portanto, para chegar aos 60% ainda é preciso bastante. E, portanto, nós não temos assim tanta folga para implementar grandes alterações estruturais de política orçamental. O Governo, neste programa de estabilidade, avançava com 5% de crescimento do Produto Interno Bruto. Ora, sabemos que já há uma correção no Orçamento do Estado.
É previsível, de facto, que se consiga cumprir o que diz o Primeiro-Ministro de não haver um orçamento retificativo, se é que é possível antecipar o cenário para este ano 2022? Sim, acredito que, dado o tempo que falta, também já não vai ser preciso grandes alterações. Apesar do PIB ter baixado, estamos a falar em termos reais. Ou seja, o que é que acontece? E depois dá para ver, por exemplo, com a previsão do FMI de ontem, dá para ver o que é. Dá para ver que, em termos reais, nós não vamos crescer tanto, mas depois, com o efeito da inflação, o PIB em termos de euros, que é o que conta, aumenta quase na mesma proporção. O que significa que a receita fiscal do Estado vai se manter a mesma ou até vai aumentar. Porquê? Porque, vamos imaginar, por exemplo, a questão do IVA, que é um imposto bastante importante para o Estado. Quando os preços sobem, o IVA, como é percentual, vai subir. É o que acontece, por exemplo, com o que aconteceu nos combustíveis. E, portanto, o que vai acontecer é que, com mais inflação, nós vamos ter mais receita fiscal, ou seja, o Estado vai ter mais receita fiscal. Depois temos outros problemas, que é, com mais inflação, o que é que vai acontecer no médio prazo? E aí, eu diria que é a principal crítica a este programa de estabilidade, que é, com mais inflação, a política monetária vai ter que alterar. É quase certo que a política monetária vai se alterar, o que significa que vai aumentar a taxa de juros. O que é que são os riscos que advêm daí, dessas possíveis decisões para um país como Portugal? Temos muitos problemas à frente. Para o Estado, diretamente, significa que a nova dívida que ele vai emitir ao longo dos anos vai agora pagar já juros mais altos, o que significa que os encargos, a despesa com juro vai aumentar, ou seja, temos mais despesa, mas depois também temos o efeito na economia. Significa o quê? As famílias endividadas vão ter que pagar mais pelos seus empréstimos, o que significa que têm menos rendimento para consumir. As empresas também com mais taxa de juro, se calhar não vão fazer os mesmos investimentos, o que significa que vamos ter uma desaceleração da nossa economia e também da economia europeia, o que significa também menos exportações. Portanto, menos exportações, menos consumo, menos investimento, isto dá menos PIB. Ou seja, não diria menos em termos absolutos, mas uma desaceleração do PIB. O que significa que há menos depois impostos, ou seja, menos receita. Com menos PIB também podemos ter um bocadinho mais desemprego, mais prestações sociais. Portanto, menos receita, mais despesa, dá mais déficit. E, portanto, o aumento da taxa de juros tem este efeito nefasto para as contas públicas. E é esse travão que o Governo está a tentar colocar com este Orçamento do Estado, que é pouco ambicioso, vamos dizer assim, até do ponto de vista económico? Sim, isto é, o Estado, ao dizer claramente a inflação está nos 4%, não vamos subir salários, ele claramente está a ganhar folga para, no futuro, depois fazer face a estes imprevistos. E, portanto, dá para ver, por exemplo, que é um exercício interessante que até nem tem sido muito feito, que é comparando o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado de outubro agora com o Programa de Estabilidade. Dá para ver o quê? Dá para ver um aumento de 3 mil milhões de euros da receita, por causa da inflação, nomeadamente da inflação e da aceleração económica que vinha de trás. Mas depois olhamos para a despesa, e a despesa não aumenta tanto. A despesa só aumenta 800 milhões de euros. O que significa que o Estado, neste momento, já está a fazer contas para aumentar a sua folga o mais rapidamente possível. Portanto, aqui mostra também um bocadinho uma alteração da personalidade do orçamento. Sei que parece um bocadinho estranho, estamos a falar de um documento escrito, mas eu acho que o novo Ministro das Finanças, apesar de oficialmente não ter estado na origem do documento, eu acho que já tem ali... politicamente vai estar a geri-lo. Sim, vai. Mas eu acho que tem ali um dedo, porque há ali certas rubricas, que são as rubricas das cativações, que são os consumos intermédios e as outras... E sabemos o que isso foi custando nos últimos governos de António Costa. Certo. O que nós temos ali é uma redução destas despesas, ou seja, já estão a assumir que já vão reduzir. Ou seja, é estranho porque, por exemplo, com o ministro do João Leão, o que é que poderíamos ter? Um aumento até destas despesas orçamentadas, para depois, se for preciso cativa-se e faz-se um brilharete no final. Aqui parece ao contrário. Portanto, ele já está a cortar, já está a reduzir a folga das cativações. E o que me parece é que ele quer anunciar também uma mudança de política, se calhar um aumento do compromisso com as regras orçamentais, para atingir, e também não me parece coincidência, 1,9%. Portanto, aquele 1,9% tem um efeito, diria, psicológico para os europeus, em que nós estamos aqui a querer
ir mais além do que era suposto. Este Orçamento do Estado assenta já muito no programa de recuperação e resiliência, sim, mas sabemos que provavelmente os resultados, os efeitos, ver-se-ão mais à frente. Sim. A partir de quando, e sabendo que há um período tão curto de execução do PRR, é que poderemos ver algum tipo de consequência positiva? Consequência se aqui vai existir, ou qual será a própria dimensão dessa Esperamos consequência? Bem que sim, porque eu também queria deixar aqui uma nota de, não diria alarme, mas um bocadinho um aviso, que nós temos um PIB, vamos chegar ao final de 2022 com um PIB, em termos de valor absoluto, muito semelhante ao 2019, mas temos uma distribuição das componentes das despesas do PIB muito diferente. O que é que isto significa? Significa que nós, em 2022, vamos estar muito dependentes do exterior. Nós temos, pela primeira vez já em anos, que tínhamos corrigido este problema, uma balança corrente negativa. E, ao longo do programa de estabilidade, nós temos, até 2026, balanças correntes negativas. Ora bem, as balanças correntes negativas foi o que nos trouxeram a Troika. Só que, nesta altura, para já não é problemático, porque quem nos está a financiar estas balanças correntes é o PRR. Portanto, nós estamos sobre o guarda-chuva do PRR e, portanto, nós não estamos a endividar-nos face ao exterior. Está a União Europeia deliberadamente a ceder-nos financiamento. Portanto, esta altura é uma altura de investimento. Até 2026, se nós temos as balanças correntes negativas, é uma altura claramente de investimento. E, portanto, se nós investirmos bem, pode ser que, a partir de 2027 para a frente, sintamos um efeito positivo que nos vai corrigir este desequilíbrio da balança corrente. Mas ainda é preciso esperar, algum tempo para se surtir efeito também estes investimentos do PRR. Filipe Grilo, muito obrigada por ter vindo à Noite Informativa de Porto Canal. Obrigado.